Pensa, e o São Paulo dá uma segurada aí no líder do campeonato em casa, numa fase que não é boa para o São Paulo. Ficou bom para os dois? Ficou melhor para um dos lados? Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal, boa noite, William, os companheiros, fã de esporte. Olha, ficou um pouco melhor para o Galo. Eu posso fazer um paralelo com o 0-0 que o Galo obteve também em São Paulo contra o Palmeiras pela Libertadores. Só que ali a gente dizia que o 0-0 era melhor para o Palmeiras, né? Pelo sistema de disputa, o Palmeiras não levou gol, é um mata-mata e tudo mais. Nesse jogo, se você pensar pelo campeonato, o Galo tinha uma boa gordura para queimar. O Palmeiras, que é um concorrente direto, embora não tão forte quanto o Flamengo nessa disputa, o Palmeiras perdeu o jogo um pouco antes. O Galo, não vou dizer que se poupou, se preservou, né? Alguns jogadores, o Jair entrou no segundo tempo, o Nátio também, mas se você pegar pelo conjunto da obra, a questão histórica, empatar com o São Paulo, nas contas que um time faz, mesmo um time favorito ao título, como é o Atlético, não é um pecado. Tudo bem que a fase do São Paulo é ruim, né? O São Paulo continua mais perto da zona do rebaixamento do que do G6, que pode virar G7, G8 e ter uma boa chance de G9, mas pelo que foi o jogo, deu a impressão de que o Galo esteve mais perto da vitória. O Volpi, quem diria, acabou salvando o São Paulo em 2 lances, né? Em 2 finalizações do Arana no final. Então você percebeu o Cuca no final, o mais ímpeto da vitória. O Crespo demorou muito para mexer, no primeiro tempo muito morno, São Paulo tentando travar o Galo, mais ou menos como o Palmeiras fez quase que todo o jogo da Libertadores. E no segundo tempo, São Paulo subiu um pouquinho o nível, deu um pouco de ânimo para sua torcida, mas no final, sem pernas, né, acabou sustentando esse 0-0. Acho que o Galo dá mais um passo rumo ao Brasileiro nesse sentido, né? O Flamengo volta a ficar na briga, aquela coisa de depender só das próprias forças e vencer todos os jogos. E o São Paulo continua numa maré infeliz de muitos jogadores, né? Só para terminar essa minha abertura, eu diria que o São Paulo joga um futebol vertical, só que é um vertical para trás. É impressionante como muitos dos jogadores do São Paulo, de linha, pegam a bola, olham para trás, viram o corpo e procuram o passe para trás. Então é um time vertical, só que em vez de ir na busca do gol adversário, eles vão recuando. Acho que é resquício da época do dinizismo, né? Quando todo mundo tentava buscar o Volpi. É verdade. Pode ser. Aliás, para falar em buscar o Volpi, você lembrou bem, a gente está vendo as imagens de duas grandes defesas. Porque quando a gente tem que criticar, a gente critica. No jogo de hoje, 2 grandes defesas do Volpi, a gente estava vendo ali em 2 chutes do Arana. Jean Oddi, hein? Eu tô vendo a internet aqui explodir de cornetagem aqui com relação ao Crespo, justamente pela demora nas substituições. Foi assim no jogo do meio de semana, aquele jogo meio, né, aquele jogo meio no escuro ali, né, que ninguém, Libertadores não, tinha o São Paulo jogando. Então reclamações ali e também no jogo de hoje, principalmente com relação ao Calleri. Ele faz uma substituição, podia entrar o Calleri, não. Ele coloca 2 jogadores, aí daqui a pouco ele põe o Calleri aos 42 e 30, né? A diferença muito pequena ali de tempo entre um e outro. Tá demorando para substituir o Crespo? Tá errando aí na forma como age com relação às substituições, Jean? Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. De fato, eu acho que a gente pode até constatar que o Crespo está demorando para mexer, mas primeiro é bom fazer uma justiça, né? Eu acho que no primeiro tempo o que a gente viu, como disse o Bueno, foi um jogo muito parecido com o de terça-feira. Ou seja, um São Paulo unicamente preocupado em anular a força ofensiva do Atlético, ainda que fosse um Atlético com 4 mudanças em relação ao time, vamos dizer, titular, né? Ao time que começou a partida de terça, mas essa era a preocupação do São Paulo. O Atlético tentava e também não conseguia muito jogar, a exemplo do que aconteceu na terça-feira. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo retorna bem melhor. O São Paulo retorna com uma outra postura. Embora com as mesmas formações, o São Paulo melhora bastante pela sua postura mesmo, por onde os jogadores se colocam. A ambição mesmo foi o que mudou, a dificuldade que o Atlético teve para sair jogando, porque o São Paulo também adiantou a sua marcação. Só que aí vem as mudanças. E acho que por isso que o torcedor também está cornetando, porque vieram as mudanças do Cuca e na sequência das mudanças do Cuca, e não só pela entrada de 2 titulares,
mas acho que por uma questão física, porque era um jogo que consumia muito, o Atlético melhorou, o Atlético evoluiu. E o Crespo não mudou. Eu acho que a questão específica do Calleri é muito complicada da gente cornetar. E aí acho que se o Calleri não tem condição de jogar realmente muitos minutos, é melhor não tê-lo no banco. Se for para ele jogar 3 ou 4 minutos da partida, como aconteceu, é melhor não tê-lo no banco, porque o torcedor não vai entender. O Calleri ali sentado, à disposição e entrando quando faltam 2 minutos para a partida acabar. Eu acho que essa é uma questão que o treinador também tem que pensar, e talvez no Brasil isso seja mais comum, né? O treinador tem que se preocupar com a repercussão de quem entrou ou de quem não entrou. A corneta, ela soa grande, ainda mais quando você tem um ídolo no banco, e o Calleri é ídolo da torcida do São Paulo. A gente pode discutir se deveria, se não deveria, se faz sentido, se não faz sentido, mas ele é. E quando ele está no banco, você sabe que vai ter uma reclamação para que ele entre. Eu não gosto de falar especificamente do caso do Calleri porque não conheço as condições físicas dele. E acho que o Crespo provavelmente vai responder a respeito na sua entrevista coletiva. Mas ele já podia, sim, ter feito ali, né, mais para metade do segundo tempo, um pouquinho antes, ele já poderia ter feito algumas mudanças até para renovar, né, para melhorar o time em relação ao desgaste físico que certamente ele tinha sentido até ali. Sim, é que aí, ô Birner, eu tava dando uma olhadinha no banco do São Paulo, que eu tava nessa também. Falei, pô, tá demorando para mexer, olha o banco do São Paulo. Calleri não tá 100%, aliás, pelo visto, tá distante de 100%. Benítez. Deve estar 5%, né, William? Deve estar 5%, pelo pouco que ele entra, deve estar 5%. O Benítez é um mistério, né? O Benítez ali já tem até a marca do Benítez no banco, porque ele quase nunca entra. E quando entrou também recentemente não resolveu muito, até atrapalhou um pouco. Vitor Bueno, tecnicamente ou dúvida cruel. Pablo, tecnicamente ou dúvida cruel. Éder é outro que não está 100%. Reinaldo teve uma atuação ruim no meio de semana, até entrou o Wellington hoje, né? Aí você tem o Marquinhos, que tá voltando, estava 50 e poucos dias sem jogar, jogou no meio de semana. Aí você tem Shailon, Sari e Igor Gomes. É olhar para o banco e realmente coçar a cabeça, pensar o que eu vou fazer, e o tempo vai passando. Vitor Birner, queria te ouvir. Ele olha para o banco e é difícil trocar pelas opções, questões físicas e questões técnicas, ou ele está realmente demorando? Dá para ter um pouquinho mais aí do Crespo, aí, até em termos de organização e tudo, de opções ali com relação a esses jogadores nesse time do São Paulo. Aliás, boa noite, melhoras para você, pessoal em casa que está vendo. A Vitor Bueno teve um pequeno acidente, mas graças a Deus vai se recuperar bem, viu, Birner? Tá tudo em paz, William. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que quando você leu o banco do São Paulo, você pensa também no momento atual da equipe, parte coletiva, confiança, e você entende o treinador. A não ser que você queira buscar um outro culpado, né? Porque é uma mania, né? Lá de muito tempo atrás, em outras fases, São Paulo já roubou seus culpados. Até o Casimiro já foi culpado de uma fase do São Paulo, né? E aí a gente vai avançar, a gente vai ter vários culpados nessa lista. E o problema do São Paulo é um problema estrutural, um problema de sistema político, um monte de coisas que acabam interferindo no dia a dia do clube, na parte financeira e de gestão de várias administrações ruins que o São Paulo teve, e muitos conflitos, e redunda num banco como esses para pegar o líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é preciso, às vezes, entender um pouco como funciona o momento na prática. O São Paulo enfrentou o time que almeja ser campeão brasileiro para conseguir o título após 50 anos de jejum. Pegou o líder do Campeonato Brasileiro, que poupou alguns jogadores, sem dúvida, mas tinha vários atletas que o Crespo amaria ter à disposição no seu elenco. O seu principal jogador na atualidade jogou, o seu lateral esquerdo, que constrói muito, jogou. Quer dizer, o Atlético era favorito na partida de hoje. E o São Paulo conseguiu marcar bem. Então eu tenho uma visão completamente diferente dessa que vocês falaram sobre o Crespo. Eu acho que o Crespo conseguiu achar soluções dentro do que é a realidade do São Paulo hoje, e não a realidade histórica do São Paulo,
do São Paulo do Cilinho, do São Paulo da máquina dos anos 80. É para se do São Paulo comemorar o Tele ponto de hoje Santana. então, Birner? Comemorar eu acho um exagero, tá? Porque o time do tamanho do São Paulo e do Atlético, essas equipes só podem festejar vitórias ou classificações em mata-mata. Aí, de repente, você pode empatar, perder o jogo e comemorar também. Mas eu acho que é para se dar por satisfeito, William. Se o São Paulo tivesse jogado assim, por exemplo, contra o América, acho que a chance de ganhar teria sido Bem maior. considerável, né? O América, por exemplo, teve chances mais claras de gol que o Atlético. E eu não vou comparar o América com o Atlético aqui. Então, eu acho que hoje é ponto positivo para o técnico, independentemente de discordar ou concordar com uma ou outra escolha durante o jogo. E aí, pessoal, terminou agora São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Eu apostei no empate, viu? Mas o empate teve boas surpresas. No primeiro tempo muito truncado, de muita marcação. E no segundo tempo o São Paulo tendo chances. Principalmente nos primeiros 20 minutos, até o Atlético colocar o Nacho, o Jair, e aí dar uma reforçada, né? Porque entrou com o elenco praticamente titular. Mas os titulares que não entraram vieram entrar durante a partida. Então o Atlético levou a partida muito a sério. O São Paulo, até os 20 minutos, até as primeiras alterações do Atlético, foi melhor, teve chances. E a última grande chance do jogo caiu no pé do Gabriel Sara, que por pouquíssimo não sai o gol. E o Volpi, né? Vamos elogiar. O Volpi hoje foi um goleiro. Hoje o São Paulo teve um goleiro. O Volpi também fez boas defesas e garantiu 0 no placar para a defesa são paulina. E é claro que não é para ficar satisfeito, é para ficar feliz com o empate. Mas foi um empate importante, foi um empate contra o líder do Brasileirão, o Atlético, que é uma super equipe, que tem o Hulk, que o Miranda teve muita dificuldade de marcar, e que era o favorito. Vide os últimos jogos do São Paulo. Então hoje, ao que parece, São Paulo mostrou vontade que deveria ter mostrado em jogos anteriores. Mas tem limitações, principalmente na criação do meio campo. Além do mais, o Rigoni também não anda nada inspirado. Mas teve boas notícias, o Galeano tá se virando ali na lateral, ainda cruza muito mal, mas tá se virando e pelo menos dá passes para frente, diferente do Igor Vinícius que tá machucado, que eu acho que quando voltar, se o Galeano continuar assim, não sei não, viu? E a outra ótima notícia, o Wellington na ala esquerda não sairia se não tivesse tido cãibra e cansaço pro lugar do Reinaldo. O Reinaldo, pelo jeito, perdeu o lugar. Os 3 zagueiros seguros, o meio campo ali ainda tem muito resquício da era de Diniz, né? Toca muito para trás, né? Tem um lance que o Lisieiro faz um corte no meio e toca para frente, quase sai uma boa jogada do São Paulo. Então, aos poucos, né? É gradual. Mas só que o Campeonato Brasileiro evolui e o São Paulo cada vez se distanciando ali do G6, que pode vir a ser G9. Mas assim, já é uma mudança. Com relação a alterar mais no final do jogo, demorou muito para alterar e tal, eu acho que o São Paulo estava batendo de frente pro Atlético e foi até onde deu, e é o que o pessoal falou, não tem muitas opções no banco de reservas, né? Então, vai botar quem? Vai botar Pablo? Não. Vitor Bueno? Não. E aí, quem botou, na verdade, dos 4 que saíram, 3 pediram para sair, o Luciano, o Wellington e o Nestor. O único que saiu por opção técnica foi o Rigoni, que não foi nada bem no lugar do Marquinhos. E o Caleri ainda mostra, se você olhar bem direto, o Caleri ainda está muito fora de forma. Mas gostei da atuação do São Paulo, é claro que eu gostaria da vitória, mas muito melhor do que a apresentação contra o América Mineiro, o que mostra que nós perdemos 2 pontos no jogo do meio de semana. E agora o próximo jogo é só fim de semana que vem, no domingo, na Arena Condá contra o Chapecoense. E o São Paulo tem obrigação de vencer para não ficar distante do G6 e se aproximar ainda mais do Z4. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários, falam o que vocês acharam do jogo entre São Paulo 0 e Atlético Mineiro 0. E não deixe de entrar no cartelonline.com.br. Lá você pode concorrer a uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube. Não perde a oportunidade, tá ok? Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Então é isso. Um ótimo domingo a todos. Vai ser um excelente domingo, mas vai ser um domingo tranquilo, né? São Paulo mostrou algumas coisas melhores do que aquele jogo horroroso no meio de semana. E agora a gente vai ter, infelizmente, uma semana parada, mas você sabe que São Paulo tem notícia todo dia, né? Tem renovação de contrato, tem vídeo de saída de jogador. São Paulo é uma panela de pressão e você não vai deixar de ter vídeo no canal, tá ok? Então é isso. Saudações tricolores e valeu!